Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos acompanhar as principais notícias de tecnologia de hoje. Moraes quer investigar Elon Musk por supostos ataques à justiça brasileira. ChatGPT e Gemini usaram vídeos do YouTube para treinar inteligências artificiais. Tesla vai lançar sua própria plataforma de robotáxis e muito mais. Agora deixa o like, amigão, eu te vejo depois da vinheta bem rapidinho. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes, determinou neste domingo a abertura de um inquérito para investigar Elon Musk, dono do X, o antigo Twitter. O bilionário será investigado por organização criminosa, obstrução da justiça, incitação ao crime e outros possíveis delitos. A informação foi divulgada pelo UOL, que obteve acesso ao documento pedindo a abertura do processo. De acordo com o site, Musk foi incluído no inquérito que investiga as milícias digitais. Moraes afirma no despacho que o também dono de marcas como a Tesla teria cometido dolosa instrumentalização criminosa da provedora de rede social X em conexão com os fatos investigados. No documento, o ministro ainda obriga que a plataforma não desobedeça às ordens judiciais já proferidas e que não reative perfis que foram bloqueados anteriormente. A multa pelos descumprimentos é de R$100 mil diários por cada perfil reativado. Alexandre de Moraes argumentou na decisão que as redes sociais estrangeiras devem absoluto respeito à Constituição Federal, à lei e à jurisdição brasileira. Redes sociais não são terra sem lei e não são terra de ninguém, escreveu ainda o ministro. A decisão do ministro Alexandre foi tomada após críticas do bilionário Elon Musk ao magistrado brasileiro. No último sábado, o dono do X respondeu a uma publicação de Moraes questionando o seguinte: por que você está exigindo tanta censura no Brasil? O pano de fundo da mensagem do dono da SpaceX foi a publicação Twitter Files Brasil, que consiste em uma série de documentos mostrando trocas de e-mails entre ex-executivos do antigo Twitter entre 2020 e 2022. Na thread, realizada pelo jornalista Michael Schellenberger, no próprio X, os antigos dirigentes da rede social reclamam das decisões judiciais aqui no Brasil, principalmente sobre a exclusão de conteúdos suspeitos de fake news. Depois da divulgação do Twitter Files, Musk começou a realizar uma série de publicações criticando o STF e o próprio ministro Alexandre de Moraes. Ele chegou a comentar que há no Brasil uma censura agressiva. Neste domingo, o empresário postou dizendo que publicará todas as decisões dadas por Alexandre de Moraes e que mostrará como elas violam a legislação brasileira. Abre aspas. Este juiz traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment. Fecha aspas, disparou o sul-africano. Segundo a jornalista Andresa Matais, do UOL, a Anatel já foi procurada por interlocutores do ministro Alexandre de Moraes para falar sobre a possibilidade de tirar o X do ar. De acordo com o Matais, com a movimentação, a Anatel já acionou as operadoras de internet para ficarem de prontidão. O próprio presidente da agência, Carlos Baigorre, intermediou essa questão. Já prevendo essa possibilidade da proibição e até um possível fechamento do escritório do Twitter aqui no Brasil, Musk chegou a sugerir aos usuários a utilização de redes virtuais privadas, as VPNs, para continuar acessando a plataforma. E se você tiver interesse sobre VPNs e como utilizá-las, o Tecmundo preparou algo para você. Tá linkado aqui embaixo ou aparecendo aqui em cima. Quantas vezes você já se alongou hoje? Segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz, cerca de 36% dos brasileiros já sofrem de dores crônicas na coluna. Um dos fatores associados a esse número é a postura não ergonômica, principalmente durante o trabalho. Isso acontece quando as pessoas passam muitas horas do dia em posições que são prejudiciais à saúde e podem causar diversos problemas, incluindo dores. Quem trabalha sentado, por exemplo, deve contar com uma cadeira que se ajuste ao seu corpo, que se adapte à sua altura, mantenha os braços na posição correta e dê apoio a partes sensíveis, como o pescoço e lombar. Uma boa opção de cadeira ergonômica é a Elements Astra, que permite a regulagem de altura, angulação e inclinação, além de ser feita com espuma densa para suporte e conforto. Você pode garantir a sua com 14% de desconto clicando no link aqui embaixo da descrição. As empresas Google e OpenAI, donas do ChatGPT, foram acusadas de usar vídeos do YouTube para treinar modelos de linguagem de inteligência artificial.
A informação foi revelada em uma reportagem publicada no The New York Times. Segundo a matéria, as duas companhias utilizaram transcrições de vídeos do YouTube para alimentar a base de dados das IAs gerativas como o Gemini e o próprio ChatGPT. E qual o problema disso? Isso foi feito sem a devida autorização dos canais e representa uma possível violação dos termos de serviço da plataforma. O motivo envolve as próprias regras do YouTube, que impede o uso dos clipes para treinamento de chatbots. Recentemente, o próprio CEO da plataforma de vídeos criticou o possível uso dos materiais pela Sora, aquela IA gerativa de vídeos que tem impressionado a indústria pelas criações audiovisuais. Usar vídeos do YouTube para alimentar IAs sem autorização do dono do canal é considerado ilegal pelos termos de serviço do YouTube. Essa é uma regra parecida com a de utilização de textos de livros ou artigos de jornais. No caso da OpenAI, a companhia teria utilizado o modelo de linguagem Whisper de transformação de áudios em texto para fazer a transcrição de vídeos do YouTube. Esses materiais são então adicionados à biblioteca do GPT e incorporados à base de conhecimento do serviço. Esse caso é tão polêmico quanto o uso de outros materiais da internet para treinar a IA, já que não envolve qualquer tipo de solicitação ou bonificação ao detentor dos direitos autorais do conteúdo. Além disso, o ChatGPT não costuma citar as fontes ou inspirações da geração de respostas ou textos. Até agora, a OpenAI não se manifestou sobre as acusações. Na entrevista já citada, o CEO do YouTube, Neil Mohan, disse desconhecer se o ChatGPT tem ou não vídeos entre os seus conteúdos absorvidos da internet. O caso do Google é um pouco diferente, até pela empresa ser a dona do YouTube. De acordo com a reportagem, a companhia também utilizou transcrições de vídeos para aprimorar o Gemini, nome tanto do modelo de linguagem quanto do atual chatbot da marca. Nesse caso, a companhia não negou as acusações, porém, ela afirma que só fez isso em casos específicos, com a devida autorização dos donos de canais em uma parceria pré-estabelecida. A Amazon anunciou hoje o início da Semana de Ofertas Alexa. Entre os dias 8 e 14 de abril será possível encontrar itens de casa inteligente e da própria marca com descontos de até 28%. Alguns dos produtos que estarão com preços promocionais são o Echo Pop, Echo Show 15, Fire TV Stick e Echo Buds. Além de divulgar a promoção, a Amazon também revelou dados sobre as vendas e uso de produtos de casa inteligente. De acordo com a empresa, a Alexa foi utilizada mais de 2 bilhões de vezes para executar ações com produtos smart na casa de clientes brasileiros. Isso representa um crescimento de 50% em comparação a 2023. Outro dado interessante é que foram registrados mais de 17 milhões de produtos de casa inteligente em dispositivos com Alexa, e são cerca de 800 produtos disponíveis no mercado que são compatíveis com os aparelhos da Amazon. E você, pretende comprar alguma coisa na semana? Conta pra gente aí embaixo. O Spotify começou a testar um novo recurso envolvendo inteligência artificial. A novidade é a possibilidade de criar playlists inéditas com base em prompts de texto. O funcionamento é bastante simples e lembra o funcionamento de outras IAs gerativas, como o ChatGPT. Tudo o que o usuário precisa fazer é digitar uma descrição em forma de texto para a plataforma com o estilo da lista de reprodução desejada. Quanto mais detalhes colocados na caixa de texto, mais precisa e completa será a playlist. É possível pedir para a IA uma seleção de músicas de um gênero específico, parecidas com um determinado artista ou até para certos climas. Os prompts podem envolver frases como "faça uma playlist com músicas tristes para término de namoro" ou "crie uma playlist com músicas para treinos pesados na academia". A função de criação de playlists usando IA está em fase de testes internos desde o final de 2023 e agora começou a ser disponibilizada para alguns usuários. Ela ainda é pouco limitada e não retorna resultados para prompts muito específicos, envolvendo nomes de marcas ou acontecimentos. Por enquanto, o recurso está restrito para assinantes da plataforma no Reino Unido e na Austrália. Além disso, ela só funciona no aplicativo do streaming para Android e iOS, sem operar na versão web. A Tesla vai apresentar seu próprio serviço de robotáxi no dia 8 de agosto deste ano, anunciou Elon Musk na sexta em publicação no Twitter. Este seria o primeiro veículo da empresa a dispensar totalmente a necessidade de um motorista. A revelação de Elon Musk acontece no mesmo dia em que a Reuters noticiou que a Tesla havia desistido de lançar uma opção de carro elétrico mais barato. Segundo a reportagem, o dono da empresa optou por cancelar o novo veículo e focar totalmente no desenvolvimento de um carro totalmente autônomo. O público
público aguarda o lançamento dos robotáxis da Tesla há um bom tempo. A própria empresa já demonstrou uma unidade totalmente autônoma em evento em 2023. Um dos planos da Tesla é permitir que os veículos autônomos também sirvam como fonte de renda extra para os consumidores. Donos de carros da empresa poderiam liberar os próprios carros para levar passageiros de um ponto a outro a partir do aplicativo, gerando receita mesmo sem o condutor. Ainda que a promessa de Elon Musk represente um passo importante para a Tesla, há quem não veja o serviço de caronas autônomas com bons olhos. Os críticos desse tipo de serviço alegam que a modalidade coloca pessoas em risco, aumentando o risco de acidentes. E na última sexta-feira, a Apple surpreendeu ao liberar emuladores em sua loja de apps, a App Store. A mudança chega após anos de proibição dos softwares que permitem, entre outras coisas, jogar títulos mais antigos ou sem disponibilidade nas plataformas modernas, prática popularmente reconhecida como retro gaming. Segundo a gigante norte-americana, a mudança vale internacionalmente, mas exige que os desenvolvedores sigam todas as leis aplicáveis. Em outras palavras, a Apple sinaliza que vai banir apps que forneçam jogos piratas, mesmo que indiretamente. Após semanas de notícias ruins para os fãs de emulação, a novidade é muito bem recebida pelo nicho. Com a mudança de regras da App Store, é esperado que alguns apps famosos do Android finalmente cheguem ao iOS, como o Drastic e o My Boy, por exemplo. Junto das mudanças acerca dos emuladores, a Apple também afrouxou certas diretrizes envolvendo os chamados Superchats, apps de mensagem instantânea com inúmeros recursos. Um exemplo deles é o WeChat, que poderá contar com mini-jogos desde que no formato HTML5, ou seja, nada de títulos rodando nativamente no celular. Todas essas mudanças podem ser consequência do processo antitrust registrado pelo governo norte-americano. Nele, os Estados Unidos acusam a Apple de tentar prejudicar superchats e plataformas de jogos em nuvem, como o Xbox Cloud Game e o GeForce Now, que recentemente também passaram a ser permitidos na App Store. Tecnicamente, o iOS já é compatível com alguns emuladores há anos. No entanto, a instalação desses apps exigiu desbloqueio do sistema através de métodos que violavam os termos de uso dos dispositivos Apple, simplificando o famoso jailbreak. Contudo, além do processo de colocar tanto os dados dos usuários quanto os eletrônicos em risco, ele não é exatamente acessível. Dessa maneira, a mudança da Apple possibilitará não apenas que os jogadores adquiram aplicativos confiáveis diretamente da App Store, mas que também aproveitem os jogos de maneira segura. Junto disso, graças ao hardware padronizado da empresa, é provável que muitos emuladores sejam otimizados para oferecer uma experiência mais fluida, uma vitória e tanto para a comunidade. E aconteceu na história da tecnologia. Em 8 de abril de 1959, Mary House, cientista de computação da Burroughs Corporation, realizou uma reunião de usuários de computadores, fabricantes e acadêmicos na Universidade da Pensilvânia com o propósito de criar uma linguagem de programação comum orientada para negócios. Esta foi a gênese do que viria a se tornar a linguagem COBOL. Até hoje, o COBOL é uma linguagem de programação mais comum usada em sistemas empresariais, financeiros e administrativos para empresas e governos, principalmente em sistemas mainframe, com cerca de 200 bilhões de linhas de código ainda em uso. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Lembrando que todos os links estão no primeiro comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 19 horas. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela @FelipePaião. A gente se vê amanhã, eu espero vocês. Um abraço e tchau, tchau.